Olá, está no ar mais um Maconhômetro Ciência, que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult da Universidade Federal Fluminense. Esse é um programa de entrevistas com pesquisadores que tomam a maconha como objeto de estudo. Essa é a nossa sexta entrevista da série e hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Andréa Galassi, da Universidade de Brasília. Eu sou Marcos Veríssimo, sou doutor em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, pesquisador vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, e juntamente com o meu amigo Yuri Mota, também da Universidade Federal Fluminense, nós estamos aí tocando esse projeto do Cannabis Monitor, cuja ideia, principal é ouvir os pesquisadores da área, do Brasil, de diversas áreas, que nossa perspectiva é multidisciplinar, e hoje vamos aí falar com a Andréa, que é da área da saúde mental, tem atuação nessa área. Salve, salve, Yuri, beleza? Salve, Marcola, beleza? Valeu aí pela introdução mais uma vez, Vou rapidamente me apresentar aqui. Meu nome é Yuri, eu sou formado em Política Pública pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente eu faço doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito, também da UF, defendi aí a minha dissertação no ano de 2019, uma pesquisa que tinha, como objetivo entrevistar pessoas, que cultivam cannabis em casa para produzir o próprio remédio, então pessoas que têm autorização judicial. E sou um pesquisador, assim como o Veríssimo, vinculado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, que é o INEAC, e ao Psicocult, que é um núcleo de estudos sobre psicoativos e cultura, coordenado aí pelo professor Frederico Policarpo, ambos, da Universidade Federal Fluminense. Bom, esse daqui é um projeto, que tem o objetivo de dialogar, com estudiosos aí das mais diversas áreas do conhecimento e aí contribuir com o mapeamento e a produção acadêmica sobre a maconha e a política de drogas na atualidade. A gente quer buscar compreender a realidade das pesquisas a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores. Esse é o nosso grande objetivo e, ao final, a gente aí tem como esperança publicar aí um livro com essas entrevistas, que têm se mostrado, inclusive, muito interessantes e ricas para poder pensar questões acadêmicas e científicas voltadas para o âmbito da cannabis e da política de drogas. Bom, hoje a gente vai receber aqui para trocar ideia a pesquisadora Andréa Galassi, que é graduada aí em terapia ocupacional pela PUC de Campinas, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e ela possui pós-doutorado pelo Centro de Dependência Química e Saúde Mental da Universidade de Toronto. Bom, a Andréa, ela é coordenadora aí do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas da Universidade de Brasília, professora associada do curso de graduação em terapia ocupacional também da Universidade de Brasília e é professora do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da UNB. Então agora a gente vai aí trocar uma ideia com a Andréa. Antes de mais nada, saudações, Andréa. Que bom tê-la aqui conosco para poder conversar sobre os projetos e o andamento das pesquisas. Não, legal. Yuri, Marcos, é um prazer. Eu queria agradecer super o convite, dizer que para mim é um prazer estar aqui, trocando essa ideia. Eu acompanho, óbvio, as redes do Cannabis Monitor, e, enfim, eu trabalho, e eu fiquei muito feliz com o convite e dividir essa ideia com o Marcos. Eu fiz questão, na hora que eu estava chegando aqui correndo, me ajeitando para mostrar que eu tenho o livro do Marcos, olha aí. Aí! E tem até tem um marcador de página que não me deixa mentir, entendeu? Estamos caminhando na leitura, mas comprei, eu digo que, como eu, enfim, trabalho mais uma perspectiva epidemiológica, por mais que com populações vulneráveis, mas nessa pegada mais da saúde, e
E aí eu sempre tenho muita dificuldade de me aventurar mais no campo das ciências humanas, porque não é a minha formação. Então eu digo que as minhas de leituras de lazer são da nossa área, obviamente, mas nessas que eu não domino. Então a sua leitura ela cabe nessa perspectiva, né? E para eu me aventurar aí nas ciências humanas e tal, então para dizer, fiz questão de correr lá, deixa eu catar o livro só para fazer um merchan aqui e tal. Mas, enfim, estamos aí, gente. Vocês que mandam o nosso papo aqui. Legal, Andréia. Bem-vinda. Enfim, tomara que você goste do livro. Já estou gostando, muito curioso até onde eu cheguei. Mas e a gente, Legal. enfim. Vamos lá, então. Eu queria começar pedindo, né, para você falar um pouco da sua trajetória, né, como é que foi essa construção, né, de você como pesquisadora até o momento. Uhum. Vamos lá, assim, para não ficar muito monólogo, para eu falar rapidinho, a gente ficar trocando aí a bola, batendo a bola. Mas assim, eu costumo dizer assim, que eu sempre trabalhei com pessoas que usam drogas, sempre, né? Sempre foi meu primeiro trabalho, com 21 anos, e é o que eu faço até hoje, aos 42. E enfim, a minha formação da graduação, pós-graduação, tudo isso foi trilhado sempre no trabalho, na perspectiva da saúde, com pessoas que usam drogas. Então, desde a graduação, eu tinha um interesse pelo campo da saúde mental, onde inclui as pessoas que usam drogas, e enfim, desde a residência, depois o meu primeiro trabalho, e tudo foi nesse campo. Então, assim, eu sempre tive muito interesse nesse campo. Teve motivos, né, no campo da saúde mental, familiares, né, de ter um primo que tinha um transtorno mental, e eu fiquei muito interessada, né, por esse campo, achava muito interessante, e depois o campo das drogas foi uma consequência disso. E aí eu, de fato, me encontrei quando fui trabalhar com as pessoas diretamente. Falei, bom, se eu gosto do campo da saúde mental, trabalhar com pessoas que usam drogas, e foi aí que eu falei, é aqui que a coisa, né, fechou. E aí daí foi, enfim, desde então, sempre estudando, né? Então, mestrado, doutorado, tudo nessa perspectiva, né? Então, eu sempre tive muito interesse no início da formação, num entendimento de como que era, de como que era do ponto de vista epidemiológico, né? O impacto das pessoas, o impacto do uso de substância numa perspectiva econômica, né? Eu queria entender como que se dava no SUS, como que era isso, quer dizer, não só a questão do uso em si, dos problemas relacionados, mas toda a cadeia que envolve esses custos, né? Mas então, eu trabalhei isso no mestrado e no doutorado, e aí, depois trabalhando com as pessoas que usavam drogas, eu comecei, então eu trabalhava e fazia minha formação. Então, eu sempre trabalhei, isso eu gosto sempre de falar, porque, né, alguém que trabalha com, enfim, tratando as pessoas que usam, você tem que presumir que você, hoje mesmo sendo professora, eu não saio do campo, porque é do campo que a gente consegue ter as nossas inquietações e entender como essa coisa funciona. Então, eu gosto muito de falar isso, porque eu fiz mestrado e doutorado sempre trabalhando diretamente no SUS e com essas pessoas. E aí foi, enfim, pelo próprio trabalho, fui entendendo um pouco nessa perspectiva epidemiológica, depois eu comecei a me interessar muito mais pelas vulnerabilidades das pessoas que usam crack, eu queria muito entrar nesse entendimento mais global, sistêmico, né, enfim, das pessoas que usam drogas e das vulnerabilidades, né, o que gerou, inclusive, o nome do centro de pesquisa que eu coordeno, enfim, desde 2012. Mas foi um pouco essa história, né? Mas, e assim, como é que você decidiu pesquisar esse tema, né? Enfim, acho que você já adiantou um pouco, né? Mas o que despertou o interesse, né? Você falou do seu primo, para além dessa coisa familiar, tem alguma outra coisa, né, que te levou, né, a escolher entre várias outras opções? Essa Uhum. em específico?
Eu acho que foi assim, eu digo que assim, essa questão familiar era o que acendeu a luz do interesse pela saúde mental. Né? E aí a questão, enfim, das pessoas que usam drogas foi uma coisa meio por consequência de ter o meu primeiro trabalho com pessoas que usam drogas, que usavam drogas, e aí eu migrei para esse campo e realmente foi daí que a coisa toda desenrolou. Bom, pesquisar diretamente nesse campo, falando das pesquisas um pouco mais atuais, elas, especialmente, né, da pesquisa com cannabis medicinal, não sei se eu estou me adiantando, mas eu acho que, na verdade, assim, é aquilo que outros estudos apresentam, que é a grande questão de que as pessoas que usam crack, elas usam maconha para diminuir todos todos os efeitos ruins, né, de um dia de uso de crack, da falta da substância, enfim, do mal-estar que gera depois a ressaca do próprio uso, e então o uso de cannabis sempre foi tido como uma maneira dessas pessoas conseguirem dormir, se alimentar melhor e estar numa situação um pouco mais tranquila. Então isso era observado. Então, assim, quando eu trabalhava em Campinas, né, atendendo essas pessoas, era assim, era quase que unanimidade. Então, assim, as pessoas que usavam crack, elas tinham as suas invernadas, como eles mesmos diziam, e depois eles faziam ali um refresco no uso de crack, de maconha, para poder minimizar todo esse mal-estar, voltar a comer e tal. Então isso era uma coisa que empiricamente, ou seja, ali no cotidiano com essas pessoas a gente observava essas coisas. Então essa era uma razão que me levou muito mais para frente a olhar para isso. Depois, outras questões, né, assim, que começaram a me levar a querer entender um pouco essa associação das tais vulnerabilidades que eu falo. Quer dizer, então, você tem pessoas que usam drogas, as mais vulneráveis, né? As pessoas que usam crack, e essas pessoas, quando você vai ali ver no miúdo, né, ali você vai olhar a coisa, é um negócio que você diz, como eu falo, para aluno, né? Eu digo assim, se você olhar, você vai ver que o uso de crack é um detalhe, né? Numa história repleta enfim, de falta de acesso a direito, de perda, de violação de direito, de violência, enfim, de muitas dificuldades, e que aí as pessoas acabam tendo consequências, e essas pessoas usam crack ali como, enfim, uma forma de lazer ou não, mas essa coisa do crack aparece ali quase que numa mistura de um enredo que é um enredo de muita história desfavorável. Então isso também chama atenção, né? E aí vai juntando essas coisas todas. Então, e aí o meu interesse é olhar para isso numa perspectiva que não é a perspectiva, por exemplo, etnográfica, né? Que aí que é o campo de trabalho seu, por exemplo, né, Marcos? Claro, eu não tenho essa formação. Então, assim, o meu olhar é para entender essa conjunção numa perspectiva de saúde, numa perspectiva epidemiológica, que tem um pouco essa pegada, e trazendo também para a saúde, que é muito dura muitas vezes, esses elementos do contexto. Quer dizer, então, né, assim, discussões em que, se você está no campo da saúde, você escuta falas do tipo a dependência química é uma doença do cérebro, não sei o quê. E para quem é da saúde, que trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade, quer dizer, isso é uma coisa que você fala assim, não, isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido num conceito que hoje é muito discutido de dependência, inclusive pelos colegas aí das ciências humanas, que discute muito o que é a tal da dependência, e não faz sentido empiricamente ali, você no cotidiano e olhando assim, como que você vai discutir dependência como uma doença do cérebro, sendo que o contexto e as coisas que circundam e constroem a vida dessas pessoas são, né, não dá para a gente resumir nisso. Então, acho enfim, acho que para concluir, não me alongar nesse ponto, é isso. Eu acho que o meu objetivo no que eu faço, estando no campo da saúde, que é um campo mais duro, mais biológico, por razões óbvias, eu me mantenho nele, porque é assim que eu sei navegar, mas ao mesmo tempo eu trago os outros elementos que a saúde não tem tanta habilidade para olhar nesse campo da dependência. Então, um pouco essa misturinha assim, que eu procuro fazer, que é o que me traz satisfação
de ser uma pessoa uma trabalhadora da saúde, né, uma profissional e uma professora do campo da saúde, para a gente sair dessas amarras mais biológicas e olhar a questão do uso de substância com todos esses elementos que o compõem. Valeu. Você, inclusive, André, terminou falando com o que eu ia começar perguntando, né? Na verdade, eu ia fazer um comentário sobre, né, que você trouxe o livro do Marcos aí como uma referência e tal, e o papel, né, dessa interdisciplinaridade, enfim, no trabalho de pesquisa, né? Tanto, enfim, a gente das ciências sociais, quanto você, né, das ciências biológicas, realizar esse trabalho de comunicação entre as diferentes ciências, né, o quanto isso é válido. E aí aqui, né, esse espaço que a gente tem tentado promover é justamente um espaço que visa, né, dar mais visibilidade, né, para esse tipo de diálogo, né, entre as diferentes ciências. E aí eu vou pegar um gancho no que você disse, né, até falou sobre o seu grupo de pesquisa que você coordena, e aí eu queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre o funcionamento do grupo de pesquisa, né, que aí eu acho que, enfim, cada grupo tem sua dinâmica própria, né, e aí como a gente está tentando explorar um pouco essa questão da produção da ciência, eu acredito que o grupo de pesquisa seja, né, um espaço de diálogo, de troca de informações, né, enfim, de correção das rotas de pesquisa. Então, assim, queria pedir para você falar um pouquinho do funcionamento, né, do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades Associadas, é isso? E aí, como que a equipe é constituída? Enfim, quem são os pesquisadores? Valeu. Legal. Não, ótimo. Ótima oportunidade para falar. Então, o nosso centro hoje, ele tem, assim, a gente tem, vamos dizer assim, eu diria, 3 grandes frentes de trabalho. A gente tem essa frente, né, da nossa pesquisa com CBD, e que posso falar depois, eu não sei se está previsto, mas enfim, uma fala mais detalhada sobre ele, que a equipe é composta, então, por exemplo, assim, a equipe é composta por farmacêuticos, estudantes de farmácia, por terapeuta ocupacional, psicólogo e médico. Então, essa é a formação. Aí eu tenho uma outra frente que é uma outra frente que tem um trabalho legal que já faz um tempo que a gente vem se dedicando, que e além dos colaboradores, né? Preciso falar dos colaboradores da Polícia Civil do Distrito Federal. E então são pessoas que colaboram nessa parte. Aí a gente tem uma outra frente que é a frente dessas pesquisas de suicídio, homicídio e crimes sexuais, que é uma outra, tudo sempre relacionado com a questão do uso de substâncias, sempre relacionado com a questão do uso de drogas, né? Então, a gente tem aí, enfim, uma pesquisa relacionando suicídio e uso de álcool e outras drogas, né? E aí tem uma enfermeira, tem o pessoal da polícia, que são né, a polícia civil, né? Os peritos que detêm esses dados, que fazem as perícias, e as perícias aqui no Distrito Federal são todas submetidas a testes toxicológicos, aos casos de suicídio e crimes sexuais. Então, isso é bem interessante. Então, a gente acaba trabalhando com um banco de dados bem legal e sempre com esse foco para entender um pouco essa dinâmica da droga nesses contextos. Quer dizer, como que essas coisas acontecem. Um pouquinho do que eu estava falando antes, né? Assim, sempre tentando deslocar um pouco aquela discussão de dependência, muito ali numa perspectiva estreita, mas tentando dialogar com outras dinâmicas, né? Então, tipo assim, tentando, por exemplo, a gente tem os dados nessa linha do suicídio, a gente tem entrevista com familiares, para tentar entender como que esses familiares poderiam imaginar em termos de comportamento, motivações, para você tentar... Claro que tudo isso é uma coisa meio especulativa, mas é para você tentar ali fazer conexões para entender essa coisa complexa que é o suicídio e o uso de substância no cometimento do ato. E aí a gente tem uma outra grande frente, né, de trabalho que tem a ver ali com acesso a tratamento, estigmas relacionados ao próprio uso, né? Então, assim, aí nesse a gente já também teve muito trabalho, muitos artigos, muita coisa acontecendo. E aí dentro desse bloco, assim, eu tenho, né, um desafio atual,
que trabalhar com uma orientanda de doutorado, inclusive, que trabalha com a pesquisa qualitativa e ela está trabalhando, enfim, com esses projetos de geração de renda que a gente teve, projetos de inclusão por moradia, como na metodologia de Housing First, que vocês conhecem muito bem, e a gente está tentando fazer um mapeamento dessas iniciativas que aconteceram no Brasil e que foi bastante assim, incipiente, mas que teve o seu momento, né? O de Braços Abertos é o grande exemplo, além do de Corra Pro Abraço, tem outras por aí. Então, a nossa proposta, né, com essa pesquisa é tentar entender como que essa metodologia funcionou aqui, mesmo que dessa maneira incipiente, conversando com as pessoas que trabalharam e também com gestores. Então, a gente quer entender um pouco isso, porque foi enfim, um trabalho que chegou e, ao mesmo tempo que chegou, ele foi embora muito precocemente, por todo o levante atrasado que a gente está vivendo e que governadores locais dos estados não mantiveram esses projetos. Então são frentes assim diversas, e aí eu diria que quer dizer, as mais fortes hoje é a pesquisa, é o ensaio clínico que a gente faz com os usuários de crack e os de CBD, e essa frente legal que a gente está num desenvolvimento bem interessante aí de suicídios e crimes sexuais com a questão do uso de substância. Então, enfim, essa outra aí que eu falei, né, da questão do acesso, que do acesso a gente já gerou bastante trabalho, aí já gerou bastante publicação sobre ela. Mas aí a equipe é essa, uma equipe diversa, então você tem, né, enfim, desde o pessoal realmente ali, né, farmacêutico, tal, aí tem enfermeira, aí tem biólogo, tem físico, né, por exemplo, o perito que colabora conosco é físico, né, então aí você tem uma mistura isso é incrível, gente, é um negócio assim, espetacular, porque traz essa diversidade, e é muito interessante, e eu concluo, é muito interessante porque eu acho que é isso, quer dizer, que nem estava falando, né, Yuri, que a ideia é um pouco a gente dialogar com essas frentes, e é muito interessante quando você traz essas figuras que parecem ser uma coisa muito distante, sei lá, quem que imaginaria, né, quando eu digo assim, nossa, quem que imaginaria que eu ia estar fazendo parceria com a polícia civil, uma coisa assim meio... E assim, é um pessoal incrível que topou de cara e que assim, é tudo for free, assim, é parceria mesmo, de fazer teste pra gente, de não sei o quê, e no interesse pela pesquisa, quer dizer, são pessoas que querem fazer pesquisa nessa área nossa, e que tem uma outra perspectiva, então é demais, assim, e o aporte que isso traz é uma expansão de consciência, aproveitando, né, que é demais, assim, e aí a gente vê o quanto, por vezes, né, enfim, a gente se apequena quando a gente fica muito ali, eu acho que isso justifica um pouco as minhas aventuras de querer entender um pouquinho esse campo aí das ciências humanas para tentar trazer mais, para querer entender um pouquinho, enfim. Mas claro, acho que aí eu vou concluir mesmo. Tudo que esteja dentro ali de uma perspectiva que a gente acha que rola, né? Então assim, você vai trazer para dentro quem você acha que eu não vou fazer nessa altura não vou querer fazer parceria com, sei lá, enfim, não, vou tentar trazer pessoas que vão ali na perspectiva da doença do cérebro para gente. Não, 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 não. Então, assim, eu tenho um recorte, que é o recorte dentro do que eu acho que é razoável, que respeita também, obviamente, os pressupostos e a linha de raciocínio do trabalho que eu faço. Então, só para a gente ter uma diversidade dentro de um contexto, obviamente, né? E aí você falou, né, assim, que tem todo um trabalho, né, que tem uma inserção, né, que tem a ver com a garantia de direitos, até com população em situação de rua, né, e tem esse trabalho, né, das aplicabilidades terapêuticas, né, no tratamento da dependência de cocaína e crack, usando a maconha, né, no caso o CBD. Enfim, fica aí à vontade para se aprofundar um pouco, né, né, tem essa questão, né, junto às populações de rua e essa questão do BD, enfim, fica à vontade aí. E é interessante isso, porque assim, você falando assim imediatamente vem na minha cabeça, porque quando a gente fala assim, não, é uma abordagem, né, com a população em situação de rua, nessa linha
de trabalho qualitativa que eu estou fazendo com essa aluna de doutorado, e aí do outro lado, né, uma pesquisa mais dura, que é um ensaio clínico, aquela coisa, mas é tão interessante dizer que assim, uma boa parte dos participantes da pesquisa do ensaio clínico são pessoas em situação de rua. Então, assim, é esse o barato da história, né? Quer dizer, como essas coisas fazem conexão. E o quanto que a parceria, por exemplo, com o coletivo de redução de danos daqui do Distrito Federal, das mulheres, e essas parcerias com esses coletivos, então, de redução de danos, Tulipas do Cerrado, faço questão de dizer o nome, que foi muito parceira na organização da primeira etapa do nosso ensaio. Então, assim, como essas coisas se conectam, né? Então, isso é muito legal. Até porque, para me aprofundar um pouquinho aí na pesquisa, a proposta inicial do ensaio clínico sempre foi, eu acho que esse é o diálogo que eu faço com as coisas que eu acredito e que vão norteando, a proposta sempre foi fazer um ensaio clínico em condições reais de temperatura e pressão, eu costumo dizer. Eu não vou fazer uma proposta de um ensaio clínico em que eu esteja dentro de um hospital, numa enfermaria, com as coisas controladas, porque as pessoas que usam crack não vivem dessa maneira. Então, eu preciso entender como essa substância canabidiol, ela funciona, se ela realmente colabora numa vida real. Então, isso é uma coisa que, desde o início, era um ponto que eu não negociava, e sempre foi uma coisa quase que dada. Falei, ó, é daqui para frente que a gente vai. Quem tiver a fim de vir comigo, vamos embora. Por quê? Porque qualquer outra pessoa que chegasse mais nessa perspectiva mais dura da saúde que eu estou dizendo, diria, pô, Andréa, mas isso aí, cara, você vai ter um monte de perda, você vai ter um monte de dropout, né, que é o nome, ou seja, um monte de perda no meio do caminho, as pessoas vão abandonar, você não vai controlar as coisas todas. Então, mas a proposta é essa, eu quero estudar se o canabidiol, que está sendo muito estudado, ele tem alguma contribuição no tratamento dessas pessoas, eu tenho que ver na vida real dessas pessoas, né? Então, essa sempre foi, por quê? Porque as pessoas que usam crack têm a vida delas e seria com qualquer outra droga. Álcool, eu não faria numa coisa muito controlada, porque aí não estaria atendendo, né, enfim, as coisas que eu acho que devem ser atendidas enquanto critérios para trabalhar com seres humanos, né, com pessoas ali. Então, essa foi sempre o ponto de partida. Então, por isso que no nosso estudo, as pessoas são pessoas que estão na vida delas, elas estão ali e elas vêm para o tratamento conosco, podem estar fazendo tratamento no CAPES, e aí vem a pactuação. Essas pessoas só fazem o medicamento conosco e no CAPES ela continua fazendo o tratamento dela normal. Então, isso é uma coisa legal de dizer. E aí, isso possibilita o quê? Que as pessoas em situação de rua, que pessoas em vulnerabilidade, pessoas consigam participar e a gente, inclusive, avalia um dos nossos, enfim, dos pontos que a gente avalia são esses outros elementos, né? Não só a interrupção ou diminuição do crack. Isso é um dos vários elementos que a gente avalia no estudo. Mas, enfim, então o estudo é esse, quer dizer, a gente começou o estudo a gente fez a importação, todo o processo, que foi um processo super complexo, né? Isso eu já falei algumas vezes em diferentes espaços, mas foi a primeira pesquisa que foi autorizado o uso do CBD, né? Então, assim, foi um processo bastante demorado, porque a Anvisa nunca tinha autorizado a importação, foi naquela ocasião em que as coisas eram mais burocráticas na Anvisa, né? E aí a gente demorou bastante para conseguir, mas conseguimos, né? Assim, eu demorei 3 anos em documentos, idas, vindas, reuniões presenciais, aquela coisa toda. E aí a gente começou efetivamente em 2019, a gente teve a coleta, funcionou lindamente, foi incrível, assim, uma equipe espetacular, e com essa proposta e com toda essa coisa, com parceria com os CAPs e tal. E a gente conseguiu, e a gente teve que interromper em março, né, por conta da pandemia do ano passado. E aí a gente, então, falou, bom, vamos analisar esses dados preliminares, e foi o que a gente fez, o artigo está submetido. E hoje eu fiz reunião com o grupo e falava, assim, a minha angústia é ter um retorno, né, do nosso artigo por conta de poder dar visibilidade a esses dados, mas os resultados eles foram bem promissores. Então, assim, a gente tem aí, a gente tem uma animação grande com a continuidade da pesquisa, que está continuando agora. Então, com o arrefecimento da pandemia, a gente retomou, a gente vai começar a divulgação há 2 semanas,
que a gente retomou com autorização da universidade, porque vocês sabem bem que a universidade está com trabalho remoto, mas aí a gente fez todo um trabalho para conseguir para a universidade autorizar, porque a gente tem o canabidiol está aqui, ele vai perder a validade. Eu preciso, pelo amor de Deus, finalizar o estudo. Então a gente retomou, mas a gente tem aí essa primeira etapa concluída, né, com uma coisa massa. Agora a gente vai conseguir mais um recrutamento legal para continuar o trabalho e conseguir trazer essa contribuição, que é de que o canabidiol, né, ele pode ser né, ele tem um potencial terapêutico muito legal para o tratamento dessas pessoas, né, enfim, com poucos efeitos adversos, tem diminuição de sintomas depressivos, tem uma série de resultados legais. E com esses resultados preliminares, e agora com a ampliação da amostra e com o novo recrutamento, a gente tem uma proposta, enfim, a gente tem a expectativa de conseguir aumentar a amostra e aí ter mais consistência para apresentar os resultados, que eu espero que, obviamente, continuem positivos. Valeu, Andréia. Só parabenizar por esse trabalho, né? Acho bem interessante assim, essa perspectiva de trazer, né, a ciência para fora do laboratório, né? E aí você considerar, enfim, diversos outros aspectos, né? Que aí é isso, a interdisciplinaridade às vezes ajuda nesse ponto, né? Considerar pontos que estão externos, né? Somente ao biológico, né? Então considerar aspectos sociais, né? Isso me lembrou muito a discussão do Norman Zinberg, né? Que ele vai falar sobre o social setting, né? O setting e a drug, enfim, de você considerar além dos efeitos farmacológicos da droga, né, as expectativas do usuário, né, o ambiente. Então, acho muito legal essa ideia de trazer a ciência, né, para fora do laboratório. E aí, queria te fazer uma pergunta agora que talvez relacione, né, a trabalhos extra-acadêmicos, né, mas não sei se isso deixa de dialogar assim, com a pesquisa, enfim. Queria pedir para você falar um pouco, né, sobre a sua participação enquanto pesquisadora, e aí eu não sei se eu posso chamar assim, enquanto policy maker, né, na Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, né, que é a SENAD, do Ministério da Justiça, né, e também sua participação no Ministério da Saúde, né, e aí, enfim, no qual você colaborou aí com a execução das ações do programa Crack é Possível Vencer. Né, então, quando que foi? Se você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência. Claro. Quando eu vim para Brasília, no concurso da UNB, né, quando eu passei no concurso em 2009, tinha finalizado o doutorado, estava finalizando o doutorado, e aí a SENAD, né, tinha lá uma vaga, e aí o meu orientador, o Dr. Arthur Guerra, né, o professor Arthur Guerra, enfim, falou que a secretária, na época era Paulina Duarte, vocês devem lembrar, tinha procurado ele, porque queria a indicação de uma pessoa para poder trabalhar lá, especialmente cuidando dessa parte mais de parte técnica, de conteúdo, de educação sobre drogas, de projetos educacionais, só que enfim, aí ele me indicou, eu tinha acabado, fazia 3 meses que eu tinha tomado posse na UNB, eu estava em estágio probatório, enfim. E aí a Paulina, de fato, me convidou, falou, não, acho que você... E foi aquela coisa assim, falei, gente, é uma oportunidade que eu preciso ver qual que é, né, assim, como é que é, onde se faz a política pública, né, enfim, eu sempre gostei também dessa parte da política pública, etc e tal, beleza, e aí eu topei. E aí, assim, eu falo que assim, eu fiquei 2 anos na SENAD e foram 2 anos de, assim, desafios enormes, porque, assim, é uma coisa muito interessante, porque você imagina, você trabalhar com pessoas que usam drogas num contexto, em um serviço SUS, que tem uma perspectiva super integradora de oferecer direitos, é que essas pessoas tinham, né, assim, era um serviço no município de Campinas, que depois virou um CAPS-AD, era uma internação, e que virou um CAPS-AD, né, eu saí quando a gente inaugurou o CAPS-AD, e, enfim, toda numa perspectiva muito nessa de que eu estou falando para vocês, né, que tinha toda essa coisa do direito, naquela perspectiva SUS, que a gente tem aquela ideia, né, de que o SUS ele é integral, ele é, de fato, universal. Então você é tomado por esse espírito ali do cuidado e tal.
E aí você vai trabalhar no outro lado, quer dizer, onde faz a política, onde se discute, e é uma coisa que te amarra, obviamente, porque afinal de contas você responde por um organismo ali. Então, a princípio, isso foi muito difícil para mim, por essa coisa mais independente, muito mais ali de fazeção por mim e tal. Então, isso foi uma primeira coisa. E eu sempre costumo, eu gosto muito dessa comparação, porque foi o que eu senti. Não sei se vocês lembram, eu falo, cara, é muito igual. Na segunda, no Tropa de Elite 2, quando o Capitão Nascimento é convidado para ir lá para a Secretaria de Segurança Pública. Aí ele chega na Secretaria de Segurança Pública lá e começa a olhar, ele abre as portas e fala: "Ó, gente, é aqui que vocês fazem a segurança pública?" Tipo, assim, nessa espelunca que a coisa sai. E aí porque a gente faz uma fantasia e você chega ali e você fala, cara, é coisa meio tosca mesmo, assim, no sentido de que não é assim, quer dizer, trabalhar no executivo não tem essa. Ainda mais uma secretaria sobre drogas, que é uma coisa que sempre foi preterida, nunca foi uma coisa muito prestigiada. Então eu sempre falava isso, assim, né? Eu tiro um sarro. Mas assim, sem grandes devaneios, foi uma experiência incrível. Eu tive muitas dificuldades de me enquadrar, porque a gente tem que ser enquadrado, né? Porque você não fala por si. Eu tive dificuldade de lidar, por eu representar o governo federal, você imagina em eventos, eu ter que lidar com os pares, me questionando em coisas que eu falava, cara, eu tô contigo, e saias justas nesse sentido. Eu tive, né, enfim, situações em que, né, assim, difíceis. E aí essa coisa vai te deixando assim, pera um pouco, né? Você precisa. E aí é o ponto, né, que foi o estopim, foi quando, então, na ocasião, vocês também devem lembrar, né, que a ex-presidente Dilma, ela faz aquela grande parceria com as comunidades terapêuticas e com muito dinheiro, e aí chegou no meu limite. Porque as comunidades terapêuticas, eu tenho muita dificuldade com essa modalidade, e aquilo conflitava demais. Aí eu falei, eu acho que eu cheguei no meu limite, eu preciso voltar para o UNB, porque é de lá que eu consigo fazer a coisa. Porque a gente tem a ideia, quer dizer, que quando você vai trabalhar no executivo, você vai fazer a política rolar, vai a coisa acontecer. E aí eu me dei conta que nessa matéria, no contexto, né, assim, da maneira como eu pensava, não era ali que eu ia conseguir fazer a diferença, era na própria universidade. Então chegou no limite e aí eu voltei para o UNB. E aí quando eu volto, o Ticanori, que era o coordenador de saúde mental do ministério, ele me chama e fala que eu falei assim, Ticanori, eu não saio mais da UNB, é lá, eu quero voltar a fazer minhas atividades, eu quero, né, voltar, quero começar praticamente, porque eu tinha saído recém-empossado e tal, eu falei, eu preciso fazer pesquisa aqui e tal, e aí ele falou, não, você me ajuda nessa parte aqui, parcialmente, para a gente fazer o plano CRAC, aí veio o plano CRAC, que a gente lembra bem, e aí eu fiquei 6 meses colaborando com a Coordenação Nacional de Saúde Mental, especificamente nessa história do plano CRAC, né? Então, foram experiências incríveis, eu tive muitos embates, muitas dificuldades, mas o aprendizado é enorme até para você entender essas amarras todas, que é você trabalhar num lugar e de entender o seu limite, né? Enfim, então foi muito interessante. Não volto a fazer isso, assim, isso é uma certeza. Mas, cara, isso assim, contribuiu muito para me dar, sabe, você ter a visão global da história toda. Você fala, eu, e eu tive muitos amigos e muitos parceiros nessa história também, né? Então, até hoje, né? Pessoas que ficam, que você tem contato e que num cenário desfavorável é muito legal você conseguir alguma brecha para com essas pessoas. Então, foi isso, assim, foi bom para aprender, mas com tempo de duração ali limitado. Aliás, como sempre, né, Andréia? Assim, é bom para aprender, mas É, é um. é É, muito um, bom chegar, mas também é muito bom sair. é, é o preço que a Mas gente eu paga. digo, eu saí pela mesma porta que eu entrei. Eu falo isso, assim, ao ponto de estar com a Paulina, e a Paulina insistindo, eu falei, Paulina, eu não quero mais, eu tinha embates, e a coisa era tão. Vocês lembram da Paulina, né, gente? Ela era muito dura, vocês devem lembrar. E eu
E era muito curioso, porque por alguma razão, eu falava assim, a gente conflita tanto, mas por que você quer tanto que eu fique, né? Mas a saída foi honrosa, mas assim, tinha que sair, né? Isso aí. E quais são os desafios de pesquisa sobre esse tema na academia, né? O tema drogas, né? Sobretudo na medicina e tal. Há resistência, conservadorismo, oposição. Enfim, a gente sabe do artigo que você publicou em janeiro. Enfim, como é que é isso? Assim, eu preciso dizer que assim, a UNB, a Universidade de Brasília, ela sempre foi super, ultra parceira e respeitosa, né? Então, eu cheguei na UNB com 31 anos, já com a trajetória toda de drogas, sempre na coisa drogas, né? Ao ponto de, enfim, né? Aquelas coisas, né? Professor mais velho, ela que é a professora das drogas, aquela coisa que tem né? Você fica assim, novinha, mais nova. Mas assim, enquanto administração, a universidade, ela sempre, sempre foi parceira, e isso eu adoro falar, porque eu nunca tive uma resistência. Inclusive, hoje, né, por exemplo, o diretor, né, do meu campus, da minha faculdade, me telefona, porque estava numa reunião com a administração superior da universidade, porque a gente tem aquela história que você está falando, de que eu tive a reprovação do Ministério da Saúde para receber o financiamento da emenda parlamentar para continuar a pesquisa. Só que eu entrei, né, eu judicializei o processo e a UNB foi convocada a compor o processo, porque não sou eu que recebo o recurso, é a universidade. E a universidade entrou. Com certeza nós vamos comprar sua briga, em outras palavras é isso, né? Então, enfim, então hoje o diretor me telefonou dizendo que eles queriam entender melhor porque o processo estava caminhando. Então, assim, do ponto de vista da universidade, a universidade ela é espetacular nesse sentido. Sempre tive apoio, eu tenho, assim, qualquer facilidade eu consigo de apoio da universidade, nunca tive dificuldade. Por outro lado, você tem todas essas, acho que isso é legal também dizer, você tem todas esses apoios, porque a universidade acredita naquilo que você está fazendo, porque você também consegue, de alguma forma, provar. Quer dizer, então, assim, você tem, né, eu acho que isso é uma discussão interessante, mas para outros momentos, né, de toda a cobrança, de como você, para você estar, por exemplo, num programa de pós-graduação, a publicação, aquela coisa. Então, assim, por um lado você tem o apoio, mas é claro, não, a gente respeita a professora, porque, não, de fato, ela está fazendo ali o negócio acontecer. Ela publica e tal, tem toda uma discussão sobre isso, porque nas ciências da saúde isso é bem cruel, é uma máquina de moer gente mesmo, mas enfim, então, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem muita resistência, por exemplo, por vezes, em algumas situações na gestão local, você tem dificuldades, essa grande dificuldade que eu tive, que, né, foi uma coisa assim muito difícil para eu lidar, que foi conseguir ter a reprovação do Ministério da Saúde não autorizar eu receber o recurso da emenda. Por quê? Porque para eu conseguir esse recurso da emenda também não foi assim. A gente vive numa sociedade que tem muita dificuldade para entender o que a gente trabalha. Quer dizer, então, se você tem uma pauta, então ela é conhecida porque ela defende a legalização das drogas. É uma coisa que conflita demais. E aí, se você procura um parlamentar, uma parlamentar para filiar a sua trajetória política numa pauta dessa, ela tem que ser muito. Porque não é simples, a gente sabe. Então, são poucos parlamentares, poucas que compram essa história. E no meu caso, a parlamentar topou me destinar o recurso para fazer, que é a Érica Cocai, do PT daqui, do Distrito Federal. Mas não rolou, né? E isso foi muito difícil. Então, assim, qual que é o desafio? O desafio é você convencer, né, assim, possíveis parceiros de que você faz um trabalho que é sério, que, enfim, você conseguir recurso para pesquisa. Então, por exemplo, a pesquisa ela foi financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, então a gente teve a chancela de uma FAPESP, FAPERJ, FAPDF, que é o nosso caso aqui, Comitê de Ética, Anvisa, sempre tem muitos carimbos que vão te chancelando. Só que, por outro lado, a execução depende de outros contextos também que tem que te facilitar. Então, um deles foi finalizado o financiamento da FAPDF, a continuidade, pela dificuldade de editais que a gente vive, foi recorrer
a uma emenda parlamentar. E aí vocês imaginam o coice que eu tomei quando eu nunca imaginaria que o Executivo Federal do governo atual que a gente vive não iria aprovar um projeto que tem todos esses carimbos que eu falei, todas essas chancelas. Ou seja, é um corpo técnico absolutamente desprovido de conhecimento sobre, mesmo que eu tenha munido de tudo que vocês imaginem, mas por um capricho, que é um capricho que não é um capricho, quer dizer, assim, o que a gente trabalha não dialoga com a orientação ideológica de quem tem que aprovar. Então, esse desafio é muito difícil, porque você tem uma frustração tão grande de que você fala assim, gente, é tão difícil você ter que lidar com, sabe aquela coisa assim, vem brigar comigo, sei lá, o CNPq, vem brigar comigo, a Anvisa, são instituições que a gente, assim, né, eu falo, a Anvisa, nesse processo todo, ela foi muito, eu sempre repito isso, né, agora a Anvisa, coitada, tá super aí, eu digo, coitada, sua força de expressão, mas eu digo, a Anvisa nunca foi tão, cara, e no meu processo é um negócio que é, assim, foi incrível, é uma instituição seríssima, né, assim, eu falei, caramba, realmente a gente tem, as instituições funcionam, a Anvisa tem o meu respeito no processo que foi comigo da importação, então, enfim, então é isso, quer dizer, a gente tem essa dificuldade, né, nesse contexto ideológico que a gente vive, de quem precisa aprovar algumas coisas e que não chega, quer dizer, você chega até ali, aí na hora. Então isso é difícil. E aí tem uma outra coisa que eu acho que sempre é legal falar, que tem uma resistência popular, né? Então, se você tem uma resistência para trabalhar com esse tema, né? Primeiro que você já tem uma resistência quando você trabalha com usuários de drogas, né? O ponto de ter, assim, colegas, vocês imaginam, né? Num campus de saúde, você ter colegas que torcem o nariz porque vai entrar usuário de crack lá cara, isso assim, ao ponto de dizer que tinha que ter polícia no campus, eu já tive que, assim, nossa, é difícil, tem essa parte que é muito difícil, e principalmente, né, nesse campo da saúde, que é muito mais, que esse campo da saúde, ele dialoga com esse contexto mais conservador, sim, é fato. Mas é isso, acho que eu diria que o nosso maior desafio hoje é vencer esse contexto completamente surreal que a gente está vivendo, para a gente poder avançar no estudo sobre cannabis, sobre discutir política de drogas, discutir legalização, discutir esse monte de outras coisas, e poder fazer, né, pesquisas não só usando extrato isolado de CBD, porque eu tive que ouvir isso, né, eu fui atrás de financiador internacional, que está anos-luz nesse sentido, e falar, cara, mas assim, precisava de um THC para a gente poder ver mais essa coisa, porque afinal de contas o CBD, a gente quer ver muito mais o efeito comitiva, aquela história toda. E eu falava, gente, mas assim, eu moro no Brasil, deixa eu contar um negocinho aqui para vocês, fofura. Eu tenho essa dificuldade, então, né, enfim, eu sempre falo, né, por exemplo, o Fileve, que é um excelente, é um colaborador assim de primeira hora, ele colabora com a nossa pesquisa, inclusive, publicou com a gente a revisão sistemática que a gente publicou, e ele tentou fazer a pesquisa dele lá com flores, né, importando, e obviamente ele não conseguiu, e foi difícil. Então, assim, esse é o contexto. Então, a gente vai no miúdo ali do que é possível, dentro desse cenário atrasado que a gente vive. Valeu, André. E aí, enfim, pensando nisso que você falou, né, trabalhar com pesquisa já é difícil, né? E aí quando você coloca algo que é tratado, né, sobretudo por valores morais, né, que é o caso das drogas, eu acho que isso fica ainda mais complicado, né? Eu estava garimpando o seu Lattes para poder mandar aqui o roteiro, né, junto com o Veríssimo, e aí vi que você trabalhou também, enfim, com questões socioeducativas, né? E a gente tem agora pensado nisso também, enfim, no âmbito aí da antropologia, né? Mas vai acabar, e aí isso a gente já tem noção e tal, que, enfim, os jovens adolescentes que cumprem, né, as medidas socioeducativas, a nossa proposta é levá-los para dentro da universidade. E a gente sabe que isso vai ser uma dificuldade grande,
né? E aí você falou, então aí vão querer colocar a polícia dentro do campus, né? Pois bem, né? Há uma década atrás, quando, né, foi criado o curso de segurança pública e a intenção era levar os policiais para poder frequentar o campus, né? Enfim, aí o curso de segurança pública foi barrado, né? Então, assim, é sempre muito complicado lidar, né, com os atores, né, que estão fora da universidade, enfim. Mas pensando aí nessa perspectiva, né, enfim, como dialogar com a sociedade, né, e como trazer a ciência, enfim, de uma maneira de divulgação e tudo mais. E aí vou partir para essa pergunta, né, que tem a ver um pouco mais com relação às referências que você tem, né, no campo da pesquisa, né, enfim, também pode ser em outras áreas correlatas, assim como na sua vida pessoal, né, mas fica à vontade para poder falar assim as suas referências durante o campo, né, durante o trabalho de pesquisa, a sua formação, enfim, e até nos projetos. Tô lembrando aqui um comentário muito rápido. Eu sei que a gente está. Eu tô de olho na hora para não exceder do sócio educativo. Eu tô me lembrando aqui que quando a gente foi trabalhar com o sócio educativo aqui, era um curso que o Conselho Nacional de Justiça procurou a Secretaria Nacional sobre Drogas, e aí a Senad me procurou na época que era para montar, né, um curso para os profissionais do sistema socioeducativos sobre drogas e direitos humanos, né? Que era para, enfim, para trazer um pouco essa coisa de como você abordar e entender como que a droga, qual que é o papel da droga nesse contexto, com adolescentes em conflito com a lei, no sistema socioeducativo, etc. E aí eu lembro muito bem, né, na época, que assim, que eu tinha que pisar em ovos, isso foi uma orientação de uma pessoa da Senad, não vou nem dizer o cargo, senão vai dar para a gente lembrar, e dizer assim, olha, a gente tem que fazer um jeito que a coisa não fique muito legalize, assim, né? Porque a gente vai apresentar o projeto para o CNJ, eles têm que... Então, assim, a gente tinha que... Não podia falar muito ali de redução de danos, não sei... Gente, assim, difícil, mas é isso, quer dizer... E aí você pensa assim, não, porque se não for... Não, ao contrário. Falo, não, beleza, meu irmão, deixa comigo que nós vamos fazer um jeito que a coisa vai espremer, mas vai passar ali. E você tem que fazer, claro, porque assim, eu poderia abrir mão e dizer, não, se não for assim, se não for... Óbvio que não. Não, deixa com a gente que a gente faz o negócio. E foi incrível, foi muito legal, foi um sucesso, assim, foi bem, bem legal mesmo. Mas era só para comentar disso, do quanto que as resistências, né? Como que a gente consegue, nesses cenários, tentar passar, e se você tem alguém que está lá dentro, que é favorável, falar, mas você só capricha aí no verniz que você vai dar no negócio, mas vai. Fala, não, deixa com a gente. Então, assim, de referência, é legal, essa pergunta é bem legal, assim, pensando, né? Tipo, sei lá, se eu tenho... Pensando numa figura que acho que talvez represente muito, que é uma figura que eu trago desde da graduação, nesse grande campo, né, da saúde mental, que é a doutora Aníse da Silveira. Ela, né, tem o filme da Aníse, né, inclusive, que é incrível, né, protagonizado gente, me ajuda aí. Glória Ai, gente, Pires, aquela não, né? Obrigada, eu ia falar, a Não? comentadora de Oscar mais incrível que a gente tem. Obrigada, me fugiu completamente o nome dela. Enfim, ela é uma referência que traz essa humanidade que eu falo, no cuidado das pessoas que fazem uso de substância, que tem transtorno mental. Então, ela é uma coisa deliciosa que traz esse chamego e que te aproxima das pessoas. Então, ela foi uma referência muito, ela é até hoje nesse sentido, né? Eu acho que mais distante, porque mas é o que traz essa coisa, moldou essa aproximação que a gente tem que ter e que na saúde é tão difícil, né, de horizontalizar cuidado, né, de você estar próxima, né, e hierarquizar. Então eu diria ela, aí assim, né, assim, numa perspectiva mais de SUS, que eu acho que sempre eu gosto de dizer, né, o professor que já morreu, foi meu orientador de mestrado, que é o professor Paulo Mangeão Elias, que foi um sanitarista incrível,
né, que trabalhou sempre com política de saúde, um defensor incansável do SUS. Então, é uma figura que eu tenho muito carinho por ele. Né? Eu acho que né, eu costumo sempre falar, né, assim, eu e o Arthur Guerra, que a gente sabe muito bem que tem uma orientação bem diferente da nossa abordagem, ele foi meu orientador de doutorado, e ele foi uma pessoa que, eu falo assim, que é que eu escolhi o Arthur Guerra, né, assim, as pessoas não conseguem entender, eu digo que acho que eu precisava era de um ambiente que, enfim, que é da Faculdade de Medicina, lá da psiquiatria, que eu queria um pouco aquela coisa do HC para eu tentar, enfim, levar alguma coisa que fosse menos amarrada e numa perspectiva dessa que eu venho sempre falando. E eu lembro na época que, enfim, o Arthur Guerra topou, obviamente, e é muito interessante, porque eu fui quando eu entrei no doutorado, eu fui a primeira não médica que entrou no doutorado lá na medicina, então isso foi uma coisa muito legal. E o Arthur, ele foi incrível, ele me deu todas as, né, assim, me deu muita autonomia, então eu gosto de falar, a gente tem 1000 conflitos, né, em termos, né, de trabalho, por razões óbvias, né, mas é uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido e me deu muito espaço. E por fim, acho que eu diria, para a gente finalizar, tem uma figura atual que eu venho olhando muito, que é uma pesquisadora que ela chama Yasmin Hurd, pesquisadora professora da Universidade de Mount Sinai, que trabalha com pesquisa com canabidiol, né, na verdade com cannabis medicinal, e é alguém que, assim, está desbravando esse mundo no campo das pessoas que usam drogas. Então, ela vem estudando pessoas que usam heroína e usando cannabis. Então, é uma figura muito interessante, uma pesquisadora daquelas que você fala, e é mulher, é negra, e é professora, e trabalha com essa galera vulnerável. Então, uma figura que eu falo... Ela, inclusive, é uma pessoa que eu quero fazer um estágio de pós-doutorado com ela em breve, aí, em 2 anos, com certeza eu estou mapeando. Mas são essas. Aí tem outras que a gente vai depois, enfim, lembrando, mas tem... Referência é o que não nos falta, né, para trazer luz aí para a jornada. E é isso, o Veríssimo, por exemplo, né, me dizendo como que é um pátio lá em Buenos Aires das pessoas, entendeu? Como que é a dinâmica, cara, de uso de cannabis, como que eles na universidade, então, meu, isso tudo é sensacional. Então, a gente tem muitas referências que vão somando. Mas, gente, é isso, acho que... Valeu, Andréia. Muito obrigado aí por ter dedicado aí seu tempo, né, pela sua brilhante entrevista aqui conosco, abrilhantando o nosso podcast. Legal, gente. Eu agradeço vocês, agradeço o espaço, esse diálogo incrível aí dessas duas ciências e, enfim, estou aí. Obrigada pelo espaço, contem comigo aí. Muito obrigado, viu, pela participação. Enfim, tenho certeza que, assim como eu, o Marcos também ficou muito contente aí com o nosso diálogo. E aí queria fazer um agradecimento também ao Cannabis Monitor, ao Gustavo, né, que está aí nos bastidores dando suporte na produção, enfim, ao INEAC, ao Psicocult, à UF, ao UNB, né, e fazer os informes gerais aqui que a gente sempre faz. E aí, para acompanhar mais de perto, né, a atuação das nossas pesquisas, eu peço aí para a galera seguir, né, o Instagram do INEAC, do Psicocult, dos pesquisadores que estão aqui, né, dialogando, enfim, do Cannabis Monitor. E o Cannabis Monitor, né, ele tem uma campanha de financiamento coletivo, que é o apoia.se/Cannabis Monitor. Então, para quem tiver aí a possibilidade de contribuir, né, esse trabalho que a gente faz é totalmente voluntário. E é isso. Mais uma vez, te agradecer pela participação, Andréia. Enfim, foi muito legal aí estar essa noite com você. Massa, gente. Obrigada mesmo. Um beijo grande para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Abração para todos e todas. Tchau, tchau.